Coletiva, entenda-se, não quer dizer um pendurado em cima do outro, né? O que a lei quis dizer com cela coletiva é uma cela grande, em que os presos ficam dignamente, ainda que em conjunto, né? Mas a ideia do regime semiaberto, então, é ir diminuindo a vigilância, o rigor no cerceamento da liberdade, o sujeito já vai voltando a se readaptar à sociedade. Legal? Esse seria o regime semiaberto. Pode trabalhar fora do estabelecimento? Até pode. Não é? A ideia do regime seria dentro, né, da colônia agrícola e industrial, mas como nós não temos vagas em número suficiente, não é? Em nenhum lugar, não é, do Brasil tem vaga em número suficiente, sim, a lei de execução penal permite que o sujeito trabalhe fora do estabelecimento prisional e retorne à colônia agrícola e industrial durante o período noturno, finais de semana, feriados e etc. Tá joia? E o que seria o regime aberto de cumprimento de pena? Regime aberto é aquele em que o sujeito trabalha, tem que trabalhar, ele trabalha durante o dia em liberdade. Aqui em liberdade mesmo, não é uma situação, não é, provisória ou excepcional, não. Ele trabalha em liberdade, sem vigilância alguma. E no período noturno, feriados, finais de semana, ele se recolhe em uma casa de albergado. Essa casa de albergado, pela letra da lei, é um lugar em que o condenado, que está cumprindo pena privativa de liberdade em regime aberto, ele vai ter acesso a cursos, palestras, orientação psicológica, assistência à saúde, orientação educacional, etc, etc. Ou seja, seria um imenso instrumento para fomentar, não é, uma maior adaptação dele, não é, ao convívio social, retornar ao convívio social. Bonito, né? O que está escrito na letra da lei. Mas, Gustavo, eu ouvi falar de uma tal prisão-albergue domiciliar, regime aberto domiciliar. O que é isso, hein? Bom, regime aberto domiciliar está previsto na Lei de Execução Penal para condenados em regime aberto, desde que preenchidas determinadas circunstâncias previstas lá no artigo 117 da própria Lei de Execuções Penais. Tá. Então, quem é que merece ficar em regime aberto domiciliar? Pela letra da lei, pode ficar em regime aberto domiciliar quem? O maior de 70 anos, o gravemente enfermo, a gestante e a mulher com filhos pequenos ou portadores, não é, de alguma necessidade especial que dela dependam. Essas 4 categorias, então, de condenados em regime aberto, ao invés de ter que voltar para a casa de albergado, podem ficar em sua própria casa, em seu próprio domicílio. À noite, finais de semana, eles ficam lá no próprio domicílio. A ideia é que levar essas pessoas para a casa de albergado, não é, traria aí um sofrimento muito grande pela dificuldade de locomoção ou pela carência de ficar com os filhos, etc. Tá bom, então pode ficar na própria casa. Essa seria a ideia do regime aberto domiciliar. Tá bom, mas e se faltar vaga? Como que a gente faz quando não tem vaga na casa de albergado? Bom, se não tem vaga na casa de albergado, e esse é um problema endêmico, é um problema que tem em todo o país, nunca tem vaga em número suficiente em casa de albergado, os tribunais superiores são pacíficos em permitir a qualquer condenado em regime aberto, mesmo fora das condições do artigo 117, a prisão albergue domiciliar.
Então o artigo 117, ele acaba perdendo força. Por quê? Porque, a princípio, só essas 4 categorias é que poderiam cumprir em regime aberto domiciliar. Mas como no Brasil inteiro sempre falta vaga, outros que não aqueles que incidem nessas 4 categorias vão também acabar cumprindo em prisão albergue domiciliar. Vão sim. E, senhores, a imensa maioria não cumpre em casa de albergado, cumpre em prisão albergue domiciliar. Mas, Gustavo, já que você está tratando de falta de vagas e falou da falta de vagas em regime aberto, e quando falta vaga no regime semi-aberto, o que acontece? Então, o sujeito foi condenado, tem que começar a cumprir a pena em regime semiaberto, mas não tem vaga, porque as colônias agrícolas, industriais, estabelecimentos similares estão todos lotados. O que a gente faz com esse condenado? Os tribunais estaduais relutam um pouco. Nos tribunais estaduais isso é um pouco controverso, mas os tribunais superiores já definiram de forma pacífica que se faltou vaga, não tem vaga em regime semiaberto, não tem vaga em colônia agrícola e industrial, o condenado não pode ficar em regime fechado. Ele não pode aguardar em regime fechado até que surja vaga no semiaberto. Faltou vaga no semiaberto, ele vai esperar no regime aberto. Nossa, mas então ele vai acabar sofrendo uma sanção mais branda do que aquela que ele foi condenado? Vai. Mas por quê? Porque a impunidade no raciocínio dos tribunais superiores não é esse. A ideia é, o que se deseja, o que se espera é que a lei seja cumprida. E cumprir a lei não é mandar para um estabelecimento nem mais grave, nem mais intenso, nem menos grave, nem menos intenso. O que se quer é que se cumpra a lei, ou seja, que o sujeito seja enviado para o estabelecimento adequado. Mas se não tem vaga no estabelecimento adequado, a gente vai fazer o sujeito sofrer mais do que deveria, porque o Estado não teve competência para construir e administrar o estabelecimento, ou a gente vai deixar o sujeito sofrendo menos do que deveria? Ora, se a culpa é do Estado, que não tomou esse cuidado de construir, de administrar os estabelecimentos prisionais como deveria, não cabe ao Poder Judiciário fazer com que o indivíduo sofra mais do que deveria. O Poder Judiciário quer que ele sofra o que deveria, mas se não dá, porque não tem lugar, não vai sofrer mais, vai sofrer menos. Ele vai esperar no regime mais benéfico. Não é que ele vai estar em regime aberto para sempre, não. Ele vai esperar em regime aberto até que surja a vaga no semiaberto. Surgiu a vaga, ele entra no semiaberto. Ele vai lá cumprir a pena na colônia agrícola. Legal? Legal. A parte trágica de falar de falta de vagas não é quando a gente fala nem do aberto, nem do semiaberto. Porque a gente já viu que faltou na casa de albergado, vai para a prisão albergue domiciliar. Faltou na colônia agrícola e industrial, vai acabar esperando em regime aberto. O trágico é quando falta vaga no regime fechado. O que a gente faz quando falta vaga no regime fechado? Não é seguida a lógica do regime mais benéfico. Porque até aqui, faltou vaga no aberto, vai ficar no domiciliar, faltou no semiaberto, vai para o aberto, faltou no fechado, vai ficar no fechado mesmo sem a vaga. Tá bem? Empurra o sujeito lá dentro e, violando as condições previstas na lei, tratados internacionais, e muitas vezes a dignidade da pessoa humana, do condenado, que sim, ele permanece com essa dignidade, vão empilhando os condenados em regime fechado lá dentro do estabelecimento mesmo. Tá bom? Tá bom. Bom, então vimos como é que funciona essa questão, não é? Dos regimes de cumprimento de pena. E como é a dinâmica da evolução nesses regimes